Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos. Este estudo é um estudo para aquelas pessoas que estão começando a aprender sobre espiritismo. E nessa parte do estudo em que estudamos a relação entre reencarnação e justiça divina, nós então reafirmamos que através da reencarnação é que Deus nos faculta os meios de alcançarmos a perfeição. A evolução é contínua em nossas vidas. Para chegar onde estamos, a natureza nos testou e aprimorou durante bilhões de anos, até chegarmos a esta forma humana. Mas quando chegamos à forma humana, nos deparamos com um desafio ainda maior, que é o desafio de nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. Lógico que nós não somos ainda a imagem e semelhança de Deus. Nós somos profundamente atrasados espiritualmente e ainda não conquistamos a perfeição necessária para ser a imagem e semelhança de Deus. Estamos a caminho. E quando Deus nos permite recomeçar nossas vidas através de inúmeras repetições, e nestas repetições é que está inserido o contexto da reencarnação, aquilo que aprendemos numa vida, aquele aprimoramento que conquistamos, nós vamos aproveitar numa outra vida. Mas aquilo que ainda não aprendemos, ainda não superamos, obviamente nós vamos ter a oportunidade de vivenciar numa outra existência. Então, ao invés de nos condenar a infernos eternos, ao invés de pensarmos que Deus seria tão rigoroso com seres tão imperfeitos, com seres tão ignorantes que ainda somos, Ele, ao contrário, nos dá sempre uma nova oportunidade de repetir as experiências através de uma nova vida. E novamente afirmamos que a ideia de termos vidas sucessivas é a única que corresponde à justiça de Deus. Resumindo, sem reencarnação não existe justiça, porque tendo nós aqui na Terra começos tão diferentes, onde muitos de nós começamos a vida numa encarnação com tudo certinho, pais amorosos, mães dedicadas, famílias organizadas, outros começam suas existências de forma muito ruim, em ambientes ruins, sem pais amorosos, tendo péssimos exemplos de suas famílias, ou aqueles que nem vão ter uma família. Muitas vezes são abandonados em lugares muito agressivos, onde não vão ter a oportunidade de manifestar a beleza e a bondade que está em suas almas. Por isto, através da repetição das experiências, o que corresponde exatamente à justiça divina, nós vamos nos aprimorando devagarinho, até chegar àquele ponto em que aí nos libertamos até mesmo da necessidade da reencarnação. Nós não vamos reencarnar eternamente. Aqui não é a nossa verdadeira morada. A reencarnação faz parte apenas de um momento, um instante na nossa evolução. Porque quando deixarmos de produzir sujeira mental através de maus sentimentos, nós não precisaremos mais reencarnar. E aí poderemos viver uma vida muito mais plena, muito mais saudável, muito mais leve, sem o peso de um corpo físico, sem ter que conviver com o sofrimento. Mas isso só vai acontecer quando nos libertarmos dos erros da produção do mal. Quando não mais produzirmos o mal, então nós deixamos de ter a necessidade da reencarnação. E é através da reencarnação que Deus nos oferece meios de resgatarmos nossos erros por novas provações.
É importante nós analisarmos que tem 3 tipos de reencarnação na Terra. Existe a reencarnação dos missionários. São aqueles espíritos muito bondosos, amorosos, que já conquistaram o direito de não precisar mais reencarnar, mas eles reencarnam, eles pedem para reencarnar para poder ajudar o progresso aqui do nosso planeta. Estas reencarnações são muito raras. Raramente um espírito vem aqui para poder renascer aqui, para poder então nos ensinar sobre amor, virtude. Normalmente esse trabalho existe continuamente, mas ele é feito por outro tipo de espíritos reencarnados, não sendo os missionários. São aqueles espíritos que reencarnam na reencarnação provacional. Eles estão passando por uma provação. São espíritos que ainda não conquistaram a libertação plena, mas já aprenderam muitas coisas. E eles pedem para vir trabalhar, para passar por provas, para poder ter a condição de avaliar o seu próprio progresso. Estes sim são muitos, milhões de espíritos em provação estão aqui reencarnados para trabalhar e servir em nome do Divino Mestre Jesus. E nestas reencarnações provacionais, eles vão sofrer, eles vão passar por dificuldades, mas é bem diferente do outro tipo de reencarnação, que infelizmente ainda é uma grande maioria neste mundo nosso aqui, que é a reencarnação expiatória. São as situações em que o espírito reencarna trazendo pesados karmas, ações muito pesadas de vidas passadas, onde ele fez muito mal e tem que retornar para uma nova experiência. E quando ele retorna, ele vai passar por sofrimentos terríveis, doenças graves, enfermidades múltiplas que atingem o corpo e a mente, e às vezes situações de miséria absoluta, reencarnando em lugares de grande sofrimento. E aí você tem o tipo da reencarnação que é expiatória. Expiação é sinônimo de sofrimento. E aí você encontra a grande maioria dos espíritos reencarnados aqui no nosso planeta. Espíritos que reencarnam para sofrer, porque é uma forma de limpar o perispírito. Lá no passado, quando eu fiz os outros sofrer, quando eu fiz muito mal, fazendo com que pessoas passassem por terríveis sofrimentos, aquela energia de sofrimento que eu despertei e fiz com que outras pessoas vivenciassem, ela retorna para mim em forma de energia que se agrega ao meu perispírito. O sofrimento do outro que eu causei apega-se ao meu perispírito. E um dia, lá na frente, quando eu estiver pronto para suportar, as leis naturais fazem com que eu conviva com o sofrimento que eu fiz com que outras pessoas passassem. Esta é uma reencarnação expiatória. E quando eu sofro, se eu souber sofrer, se eu sofrer com resiliência, sem apegos, mudando-me para melhor enquanto colho, porque enquanto estou colhendo também estou plantando, aí eu mudo o meu destino. A doença, a dor no meu corpo limpa o meu perispírito. E quando eu retorno para o plano espiritual, já volto pronto para experiências mais felizes. Viver uma vida melhor, sem a necessidade de sofrimento. Mas, porém, se enquanto eu estou sofrendo em terríveis situações expiatórias, mesmo aí nessa situação, eu ainda me revolto e me torno pior. Quanto mais sofro, pior me torno. Eu não aproveito a experiência. E acabo tendo que retornar para viver experiências ainda mais dolorosas. Por isso, para aprender a viver neste mundo, eu preciso aprender a ser feliz e nos momentos bons não fazer ninguém sofrer. Porque se eu fizer isso, eu vou passar por momentos muito ruins. E aí eu preciso, mesmo vivenciando os momentos mais terríveis, eu ainda assim preciso aprender a sofrer bem,
para que eu não tenha que repetir a experiência do sofrimento. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela sua presença. Na próxima semana vamos estar estudando o momento do início da reencarnação, quando realmente a reencarnação começa, em que momento os espíritos se ligam a um corpo físico. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like,